Olá, aluninho! Eu quero falar do meu prazer em estar com você mais uma vez para mais uma aula. Eu sou o professor Isaac Almeida do Sistema Mackenzie de Ensino. E desta feita, nós iremos falar sobre uma aula muito interessante, sobre algo que começa a acontecer no seu dia a dia sempre. E você percebe sempre que é justamente a questão do movimento. Quem estuda movimento na física é a mecânica. E nesta aula nós faremos com que você entenda algumas noções de cinemática escalar e também de dinâmica. Então não se esqueça, a cinemática ela é o capítulo de mecânica que descreve o movimento. Ela diz de onde partiu a partícula que está em movimento. Ela diz onde chegou, quanto tempo levou, como foi que os espaços variaram, isto é, como é a velocidade desta partícula. E também nós falaremos sobre dinâmica. A dinâmica explicará o movimento através de leis. Não é com achismo, mas é com lei. Nós diremos, pelas leis de Newton, nós vamos ter o quê? Então, neste caso que tivemos uma curva, a nossa partícula estava submetida a tais forças. Mas como é que essa história pode começar? Ela pode começar com você. Exatamente no momento em que está na ponta da tecnologia mexendo em seu drone, não é? E aí, veja, tudo começa com você mexendo num drone. Você gostaria de fazer isso, fala a verdade, mas tome cuidado. Você não pode estar perto de aeroportos, isto é muito perigoso. Porém, sobre uma rodovia, você acaba por conseguir uma bela imagem. Você capta a imagem de carros que passam numa curva. Olha que beleza! Só que dúvidas começam a surgir. Peraí, onde está a origem desta rodovia? Quais são os carros que estão se movendo no mesmo sentido de graduação da rodovia? Quais carros estão no sentido oposto? E tem mais uma coisa, estes carros que estão fazendo curva, por que eles não derrapam? Teria a possibilidade de derrapagem? Sim, teria. Por que não derrapam? E estas coisas todas você começa a ver. E aí começa a pensar, poxa vida, eu poderia estudar isto e poderia descobrir sim qual é a força que está agindo sobre estes carros na hora da curva. Preocupado, curioso, você conversa com um colega, conversa com outro, vai inclusive perguntar para seu professor. Eu sempre recebo alguma pergunta de algo que o meu aluninho viu em casa, não é? E aí, mesmo de noite, não para de pensar. Eu quero saber como posso estudar a cinemática escalar e como estudar dinâmica. Mas pela manhã, você tem uma linda ideia, uma excelente ideia. E que ideia é esta? Você liga para um colega seu e diz, tive uma ideia. Conversa com outros, comunica-se com outros e diz, agora eu vou resolver o que eu quero. Vou montar um autorama e vou minimizar aquilo que na realidade eu vi em grande tamanho. Vou deixar pequenininho, vou demarcar o meu autorama, vou estudar a velocidade escalar média, todas as marcações, as curvas que a minha partícula ou o meu carrinho pode fazer e assim eu terei o quê? Todas as informações, todas as noções de cinemática, escalar e de dinâmica. Vamos lá? Vamos partir juntos para este autorama? Eu quero contar com você nessa aventura. Vem comigo. Vamos para o autorama. Dê uma olhada. Nós dissemos que nós demarcaríamos toda a pista para que nós pudéssemos estudar. Eis aqui uma tomada do nosso autorama montado.
Observe que eu coloquei aqui uma marcação e aqui está o nosso carrinho que vai começar a fazer o seu movimento. Neste autorama, nós vamos ter loopings. E você vai ver que o carrinho passará pelo looping. Você vai ver que o carrinho vai passar por uma elevação. E também vai passar de tal maneira que você vai sentir que há uma necessidade de velocidade alta, senão ele não consegue fazer o looping que vamos estudar um pouco mais pela frente. Antes de nós fazermos a medida do tempo que ele leva para fazer todo o circuito, vejamos o seu movimento e em cima deste movimento nós já vamos observar algumas coisinhas. Vamos lá? Aqui está o carrinho em movimento. Veja. Cada vez que ele passar por este marco, nós temos uma volta completa. E ele vem, passa pelo marco e temos uma volta completa. Resta-nos, olha que interessante, resta-nos agora fazer a medição do tempo. E se nós fizermos a medição do tempo, nós podemos calcular duas grandezas da cinemática. Vamos lembrar de algo para que você fique muito atento a cada definição que dissermos. Primeiro, tome cuidado, porque nós colocamos o carrinho onde dissemos que é o início da pista. Então, nós vamos colocar em nossa origem. Mas nem sempre o carrinho ele parte da origem. A sua posição inicial pode não ser a origem. Ora, vamos tomar todas as rodovias que chamamos de radiais no estado de São Paulo. Na cidade de São Paulo, quando falamos rodovias radiais, elas têm a sua origem em um determinado marco, que é chamado Marco Zero, que fica numa praça que chamamos aqui Praça da Sé. No Marco Zero, ali está a origem. Mas se porventura eu estiver perto de uma universidade chamada Universidade de São Paulo, lá já pertinho de uma entrada da Raposo Tavares, porventura eu vou dizer para a pessoa que quer pegar a Raposo Tavares que ela vai precisar voltar até a Praça da Sé? Não. Na Praça da Sé está a origem desta rodovia, o zero, o início de sua marcação. Mas lá na frente, lá no bairro, você vai ter a rodovia em si indo embora para o interior e lá o marco é outro. Quando nosso móvel, o nosso carro estiver lá, naquele marco, você poderá dizer que ali se encontra sua posição inicial. Então, posição inicial nem sempre é origem dos espaços. Espaço inicial ou posição inicial pode ser diferente de origem do espaço. Você entendeu? Está claro para você? Aqui está, então, o nosso autorama e é em cima dele que nós iremos trabalhar. Vamos fazer agora a medida do tempo? Vamos lá. Eu acabei de lhe mostrar o autorama montado. Inclusive disse a você que nós vamos trabalhar com alguns outros elementos interessantes do autorama para que nós entremos também em dinâmica. Porém, olhando somente a parte da cinemática, observe. Eu vou marcar a origem dos espaços. O que significa origem dos espaços? É exatamente o início da marcação da estrada. Tome cuidado, porque muitas vezes o aluno ele acaba por confundir
A origem dos espaços como o espaço inicial. O espaço inicial pode ser a origem dos espaços? Sim, pode. Vamos dar um exemplo? Algumas rodovias, chamadas rodovias radiais, aqui de São Paulo, começam onde? Onde é que está a origem dos espaços? Na Praça da Sé. Lá no centro antigo de São Paulo, existe inclusive um monumento que mostra onde está a origem daquelas rodovias. Agora preste atenção, lá a posição é 0. Pode ser lá que nós comecemos o nosso caminhar? Pode ser lá que nós comecemos um deslocamento? Sim, mas não necessariamente. Agora, onde nós começarmos, nós daremos o nome de posição ou espaço inicial. Este S, não é, que colocamos, vem de uma palavra inglesa space, é espaço. E quando eu coloco um 0 aqui embaixo, é espaço inicial e chamamos de S0. Lá em nosso autorama, nós vamos colocar um 0. Exatamente quando nós começarmos a fazer a contagem do tempo, o nosso carro passará pelo 0. Então, neste caso, a posição inicial do nosso automóvel, não é? Que é pequenininho em relação a todo o autorama, então nós vamos dizer que a posição inicial dele é o 0, é a origem dos espaços. Você está entendendo direitinho, ok? E aí, você vem comigo agora que nós vamos fazer a contagem do tempo para uma volta completa. No momento em que ele passar pelo 0, vai começar a contagem e nós teremos num canto da tela o quanto foi o tempo, o intervalo de tempo para uma volta completa. Aí sim, nós falaremos sobre a velocidade escalar média. Não se esqueça, existe uma definição para a velocidade escalar média. É a variação de espaço sobre a variação de tempo. Esta variação de espaço nós chamamos de ΔS. Delta é a quarta letra do alfabeto grego e corresponderia em nosso alfabeto ao D. Este aqui é o delta, um D maiúsculo. Para nós significa diferença. É espaço final menos o espaço inicial. Então nós temos espaço final menos o espaço inicial sobre o intervalo de tempo. Você entenda que existe uma definição clara para a velocidade escalar média. Quando nós lá em nosso autorama virmos que já se passou a primeira volta completa, nós observaremos que o nosso carro passará pelo mesmo ponto. Então, o ponto final e o ponto inicial serão coincidentes. Em outras palavras, a posição final e a posição inicial seriam coincidentes. Neste caso, por definição, a velocidade escalar média seria 0. Aí você fica preocupado. Mas, professor, como? Eu vi o carrinho se movimentando. Como pode ser a velocidade escalar média 0? Sim, porque ela possui uma definição. E a definição dela é posição final menos a posição inicial sobre o intervalo de tempo. Porém, existe uma outra grandeza que nós não costumamos normalmente defini-la no ensino médio aqui no Brasil. Mas ela existe, que é a rapidez. Então, este nosso carrinho terá uma rapidez. E o que é a rapidez? É todo o espaço que ele percorreu, tudo o que ele fez. Em nosso caso, seria
todo o comprimento do nosso autorama, da nossa pista de autorama, dividido pelo tempo que ele fez. Então, se porventura nós quiséssemos calcular a rapidez de nosso carrinho de autorama, nós dividiríamos o comprimento da nossa pista no autorama pelo intervalo de tempo que você verá agora mesmo aqui na nossa contagem. Vamos à contagem. Você vai ver que interessante e quão rápido esse nosso carrinho está fazendo a nossa pista toda. Vamos observar a contagem. Então, chegou a hora de nós fazermos a contagem do tempo. Mas é muito interessante que você consiga entender como é essa contagem. Não era a ideia inicial nós fazermos a demarcação da pista? Muito bem, isto foi feito e você verá que há uma demarcação, um zero vai aparecer. Quando nós fizermos este zero, ele coincide com o quê? Com a posição inicial do carrinho e com a origem dos espaços. Acabamos de falar sobre isso, você lembra? A partir de então, nós vamos fazer a contagem. E você verá que no momento em que nós tivermos 1 na marcação, é porque esta volta já se completou e vai aparecer o intervalo de tempo que o carrinho levou para fazer esta volta completa. Você está entendendo? Vem comigo, vamos começar a ver? Vamos lá. Então, nós vamos começar agora, ele já está em movimento, e você verá que vai aparecer o zero para nós iniciarmos a contagem, ok? Apareceu o zero, começa a contagem, veja aqui. Não é? E aí, no momento em que ele passar, pronto, passou, aqui já está marcando o tempo total, tá vendo? Para uma volta, aqui nós temos para 2 voltas, e assim nós teremos, então, o quê? Veja, nós temos 1, 2, 3 voltas, porque como na realidade este carrinho está com velocidade constante, nós teremos sempre o mesmo intervalo de tempo. Com este intervalo de tempo, o que nós poderíamos fazer? Primeiro, nós vimos aquele conceito de velocidade escalar média, percebeu? E a velocidade escalar média é mesmo o quê? Delta S sobre delta T. Quem é o delta S? É a variação de espaço, ou o deslocamento escalar, ou a posição final menos a inicial. Como o nosso carrinho saiu de um ponto, fez um percurso e voltou para o mesmo ponto, a nossa velocidade escalar média seria 0. Mas o que foi que eu lhe disse? Nós temos condições de também calcular uma outra grandeza chamada rapidez. E se porventura quiséssemos calcular a rapidez com que o nosso carrinho cumpriu a pista do autorama, o que faríamos? Nós dividiríamos todo o comprimento andado pelo carrinho durante uma volta completa, ou melhor, nós buscaríamos o comprimento total desta pista e aí nós dividiríamos este comprimento pelo intervalo de tempo que vimos que o carrinho fez, 5 segundos e 14 centésimos. Ao fazermos isto, nós teríamos então o quê? Nós teríamos a rapidez. Olha quanta coisa interessante nós vimos com este nosso autorama. Vimos algumas definições e temos condições de dar uma repassada. Primeiro, origem dos espaços, não é? Onde começa a marcação da nossa pista. Segundo, vimos a posição inicial ou o espaço inicial. Cuidado, nem sempre coincide o espaço inicial com a origem dos espaços. Você pode ter uma posição inicial distante das origens dos espaços, não é? Eu poderia começar lá no quilômetro 12 de uma rodovia. 12 seria a minha posição inicial, não necessariamente a origem dos espaços. Você entendeu?
ok? E nós também vimos velocidade escalar média e rapidez. Unidades de medida. Quando eu falo de espaço, eu estou me referindo a comprimento. No sistema internacional seria metro. E no sistema CGS, centímetro, grama, segundo, seria centímetro. Quando nós falamos de velocidade escalar média ou mesmo de rapidez, nós temos a unidade de medida da variação de espaço sobre a unidade de medida do intervalo de tempo. Então teríamos metro por segundo caso estivéssemos trabalhando com o sistema internacional. E se o sistema fosse CGS, nós teríamos então centímetro por segundo. Ah, mas a gente não pode parar aqui. Precisamos continuar. Que tal se nós agora observássemos como foram feitas as curvas em nosso autorama? E vamos até mesmo ver como foi feito o looping. Qual era a velocidade do carrinho no looping e qual a velocidade mínima necessária para que ele consiga fazer o looping completo. Sabe o que vamos fazer agora? Que tal se nós estudarmos quais forças estão incidindo sobre o nosso carrinho no momento em que ele faz uma curva? Vem comigo, vem estudar, é muito gostoso. Vem cá. Bem, eu acho que é interessante que nós façamos uma situação muito genérica. Nós vamos, na realidade, falar sobre dinâmica do movimento circular. Em outras palavras, como explicar o movimento circular através das forças que foram colocadas por Newton em nossa mecânica clássica. Isto é, naquilo que nós estamos estudando em nosso dia a dia, nas velocidades comuns do nosso dia a dia, dos carros, das motos, das bicicletas. Tá bom? Observe muito, mas muito, o que nós temos aqui. É interessante que antes de nós começarmos a ver exatamente como a força funciona, é interessante que nós definamos o que é força. Nunca se esqueça de que força é uma grandeza vetorial da física. E ela faz o quê? Ela é o agente transmissor de energia de um corpo para outro. Quando você, ao entrar no carro, aciona o motor, é interessante que a rotação do motor seja passada para o eixo. Quem passará esta rotação? Uma força. Por quê? Porque a força é o agente transmissor da energia. De onde para onde? Lá, daquele combustível que você colocou no motor para o eixo. E o seu eixo, recebendo esta força, ele girará e fará o seu carro deslocar-se. Tá bom? Então não se esqueça desta definição tão interessante. Força nada mais é do que o agente transmissor de energia de um corpo para outro. Nós temos aqui a força chamada de resultante. Ela que está agindo sobre um ponto que chamo de ponto material. Aqui nós colocamos uma circunferência que representa o quê? Uma trajetória deste ponto material que vai fazer o seu movimento sobre esta pista. Observe, para que nós estudemos bem melhor o que se passa aqui, nós vamos decompor a força resultante em duas direções, na direção tangencial e na direção radial. Tangencial, porque tangencia, trisca em um ponto a nossa trajetória. E radial, porque está contendo um raio da trajetória. Isto é, esta direção está sobre um raio da trajetória. Para que nós tenhamos a componente da força resultante, vamos jogar luz. Joga luz! Joga luz!
E ao jogar luz, nós vamos ter a sombra, a projeção desta força resultante aqui. Vejam, aqui está, sobre a direção tangencial. Esta é a componente tangencial da força resultante. Vamos jogar a luz de novo? Você gostou, hein? Deste efeito especial. Joga a luz! Mais uma vez. Joga a luz! E aí, você vai ter o quê? Olha aqui, ó. A projeção. Isto é, a sombra, entre aspas, de quem? Deste vetor. Força resultante sobre esta direção aqui, que é qual? A direção radial. Então, nós vamos ter a componente chamada de centrípeta. Então, temos a componente tangencial e a componente centrípeta. Esta componente centrípeta, há quem a chame de componente normal. Outros a chamam de componente radial. Porém, nós vamos chamá-la de centrípeta. Para que nós possamos prosseguir de uma maneira que você entenda tudo, rapidamente, o que faz a componente tangencial? Esta componente tangencial faz com que a velocidade varie, ou aumente o seu valor, ou diminua o seu valor. A componente tangencial é responsável pela variação da velocidade vetorial. Isto é, varia a velocidade. Onde? Em seu valor, em seu módulo. Agora, a componente centrípeta, não. Ela dirige-se para o centro e muda o quê? Ela varia a direção da velocidade. Quando você vem correndo, põe a sua mão em um poste, sabe aquele poste fininho, aquele que diz o nome das ruas? Você o abraça assim, ó. Você fica girando ao seu redor. Você fez nele uma força e ele respondeu e fez em você uma outra força, que seria a centrípeta, fazendo com que a direção de sua velocidade mudasse a cada instante. Então vejam, tem variação do valor da velocidade? Tem força tangencial. Tem variação de direção da velocidade? Tem força centrípeta. Quando aparece a centrípeta? Quando aparece a curva. Tem curva? Tem centrípeta. Não tem curva? Não tem centrípeta. Fala comigo de novo. Tem curva? Tem centrípeta. Não tem centrípeta? Não tem curva. A velocidade varia? Tem tangencial. A velocidade não varia? Não tem tangencial. Entendeu isto? Então, nós vamos prosseguir agora, mostrando numa pista como é que isso acontece. Pista plana, porém, o carro está fazendo uma curva. Vem aqui, vem ver comigo. Aqui nós temos, nesta arte, nós vamos ter o desenho do seu carrinho. Ele está de frente, tá bom? E ele vem fazendo esta curva, veja, numa pista plana. Então ele está fazendo, na realidade, isso aqui, ó. Entra no clipe e volta, ó. Entra no flip e volta, ó. Você entendeu? No mínimo você está falando para eu fazer de novo, né? Eu vou fazer de novo para você. Você pare de rir do seu professor, viu? De novo. Percebeu ou não? Ok. Ele está fazendo uma curva. E eu disse agora mesmo que quando tem curva, tem força centrípeta. Por que esse carrinho não escorrega? Ele não escorrega porque alguém o chama para o centro. Quem chama o carrinho para o centro? Quem o chama para o centro é a força de atrito entre a pista e a borracha dos pneus do carro. Você está entendendo? Esta força de atrito é a única força que aponta para o centro da pista. Se não, vejamos. Nós temos esta força
E você já está acostumado com ela e vai dizer: ah, esta é a força peso, professor. Peso eu chamo de apelido. Porque você já aprendeu que força é o agente transferidor de energia entre dois corpos. Quais são os dois corpos que estão envolvidos aí? O planeta e o objeto, que é o carro. Então, esta é a força do planeta no carro. Estamos na Terra. Esta é a força da Terra no carro. Entendeu? E esta aqui, professor, esta é a força da superfície no carro. Ambas são perpendiculares à pista. Então nós temos a pista, nós temos para baixo o quê? A força do planeta no corpo. E para cima, a força da superfície no corpo. Como este carro não sobe nem desce nesta pista, os módulos, isto é, os valores destas duas forças são iguais. Vejam, os vetores não são os mesmos. Porque para que dois vetores sejam iguais, é necessário que nós tenhamos mesmo módulo, mesmo valor numérico, mesma direção e mesmo sentido. Aqui nós não temos mesmo sentido. Não são iguais os sentidos, mas os módulos são iguais. Tudo bem? Sobrou a força de atrito. Ela é que vai fazer, porque aponta para o centro, vai fazer o papel da força centrípeta. Então nós temos, veja, a força centrípeta será, neste caso, quem? A força de atrito. E aí você fica pensando, e se este atrito não for suficiente para segurar o carro? Vamos dar uma olhada como isto pode acontecer? Vem cá, vamos estudar um pouquinho qual seria, então, a amarração, a dependência entre coeficiente de atrito e velocidade e raio de curva. Quer ver? Vem aqui. Observe, então, que a força de atrito é que está fazendo o papel da força centrípeta. E nós vamos então calcular o coeficiente de atrito entre a borracha dos pneus e o asfalto. Mas a expressão que nos fornece a força de atrito é coeficiente de atrito, μ, letra grega, μ, vezes a força normal. Vamos lá, vamos lá? Quem é a força normal? Força da pista, força do apoio no corpo. E esta centrípeta, ela nada mais é do que uma força, massa vezes aceleração. Massa do corpo e aceleração centrípeta, que é dada pelo quadrado da velocidade do carro sobre o raio da curva. Olha aí. Então nós temos esta expressão que nos dá a força de atrito e esta que nos dá a força centrípeta. Mas nós acabamos de dizer que o módulo da força normal é, no caso do nosso carro, o módulo da força-peso. Você se lembra disto? Dissemos agora. Então nós podemos escrever a força normal, ela tem o mesmo módulo da força-peso. Está aqui, ó. Pronto. Pronto. Esta força normal, eu posso escrever massa vezes aceleração da gravidade local. Isto é massa vezes velocidade ao quadrado sobre o raio. O mais interessante e que você acaba de ver é que não
dependerá da massa do nosso carro. Não dependerá. A massa, ela vai ser simplificada. Imediatamente nós teremos que o coeficiente de atrito que segura este carro e não o deixa derrapar é dado pela expressão, veja, μ, que é igual a velocidade do carro ao quadrado, módulo da velocidade do carro ao quadrado, sobre, passe esta aceleração para baixo, tá vendo? Vezes o raio. Então nós temos o coeficiente de atrito que segura o carro, ele é dado pela expressão velocidade do carro ao quadrado ou módulo da velocidade ao quadrado sobre a aceleração vezes o raio da curva. E se você quiser brincar com esta expressão e calcular a velocidade permitida para que aquela curva seja feita, basta que nós façamos com que esta velocidade fique isolada, ou isolemos a velocidade. Vamos isolá-la? Ao isolar a velocidade, observe, vamos lá, nós vamos passar este produto para cima e vamos extrair a raiz quadrada. Então, nós teremos, vejam, raiz quadrada do coeficiente de atrito que multiplica a aceleração gravitacional local que multiplica o raio da curva. Esta é a velocidade permitida para este raio de curva e para este coeficiente. Mas, meu aluno, você precisa tomar cuidado. Sobretudo você que gosta de pegar o carro do papai e sair à vontade num dia de chuva, o coeficiente de atrito entre os pneus, que são de borracha, e o asfalto, geralmente o valor desse coeficiente diminui. Então a velocidade na chuva, ela precisa ter um valor menor, ou então você derrapará. Tome cuidado e, como precaução e como prudência, diminua o valor da velocidade no momento em que for fazer a sua curva. Gostou, hein? Isso é Mackenzie. Leva para você. Aprenda mais essa. Muito bom. Só que agora nós vamos colocar essa curva na direção vertical. E se nós estivermos no looping, como ficaria? Vamos dar uma olhada? É para já. Vem comigo. Agora nós vamos colocar a nossa curva na direção vertical. Isto é, nós vamos estudar o looping. E aí você imediatamente se lembra daquela situação que algumas vezes você viu em parques de diversão. O globo da morte, que nada mais é do que um grande globo de aço em que motociclistas entram e ficam fazendo voltas frenéticas sem desabar do ponto mais alto. Por que será que eles não desabam? Simples, é porque eles conhecem qual é a velocidade mínima que eles devem ter para fazer aquela volta sem cair do ponto mais alto. Você vai ver agora em nosso looping o ponto a que me refiro e como é que o nosso carrinho no Autorama faz esta volta. Veja, ele vai fazer a volta e aqui está o ponto mais alto, justo aquele que estudaremos. Agora, ele prossegue, tá vendo? E nós vamos ter, então, o quê? Nós vamos ter o estudo completo de
qual é a velocidade mínima que você deve ter, e esta velocidade dependerá de quais grandezas para que nós a possamos calcular sem que corramos risco do nosso carrinho desabar. Ele pode desabar, professor? Você perguntaria. E eu lhe respondo de pronto: sim, pode desabar, e você verá que faremos uma velocidade abaixo da mínima e ele desabará. O quê? Desabará, meu aluninho. Aguarde. Vamos estudar um pouco como é que aquela força que nós vimos há instantes atrás, a centrípeta, vai agir. E também é normal. A força do apoio, a força da superfície no ponto que está em movimento. Como é que estas forças agirão? Vem, vamos dar uma olhada aqui, vamos estudar, vamos brincar e navegar pela dinâmica. É Mackenzie, rapaz. Leva para você. Vem cá. Existe uma frase que eu acho muito importante você gravar. Que frase é esta? A força centrípeta é a resultante das forças radiais. Mas esta frase é tão importante que você precisa entendê-la e não apenas decorá-la. Primeiro, a força centrípeta é aquela que você viu agora há pouco. Tem curva? Tem centrípeta. Não tem curva? Não tem centrípeta. Tem curva? Tem centrípeta. Não tem curva? Não tem centrípeta. Tudo bem ou não? Eu disse que ela é resultante, isto é, ela é o resultado de contas que nós vamos fazer. Com quem? Com as forças que estiverem na direção radial. O que é a direção radial? É aquela que está sobre o raio de uma trajetória curvilínea, de uma curva. Não é isso? Então, preste muita atenção. Quais forças estão em uma direção radial? Fazemos as contas com estas forças e o que sobrar, a resultante é chamada de resultante centrípeta ou força centrípeta. Venha, o que temos aqui? Um ponto, e neste primeiro caso, ele está numa trajetória que não é curva, ela é plana e não tem curva alguma. Então, nós vamos ter aqui a ação de duas forças. Força do planeta no corpo. Como é o apelido? Força, peso. Força da superfície no corpo. Qual é o apelido? Força normal. E o que é que nós temos aqui? Veja, preste atenção. Neste caso, a superfície é plana. Nós não temos mais ninguém agindo embaixo ou em cima do nosso ponto. Logo, o módulo da força-peso é igual ao módulo da força normal. Ora, como ficaria a resultante? Se eu tenho quem empurra para cima é igual a quem empurra para baixo, a resultante é nula. A força centrípeta é zero, porque não tem curva. Olha a segunda situação. Nós temos uma lombada. Uma lombada. E há sim o movimento, eis a velocidade. Se há movimento numa curva, há centrípeta. Não foi isso que nós dissemos? Tem curva, tem centrípeta. Vamos ver? Preste atenção. Quais são as forças que atuam aqui? Nós temos força do planeta no corpo. Quem é? É a força-peso. Certinho? Temos a força da superfície no corpo. É qual? A força
normal? Pronto, aqui está. Veja, quem deve ser a maior? Então, quem deve ter o maior módulo? Observe, tem de sobrar força para o centro. A força que sobra para o centro, a resultante que aponta para o centro é a centrípeta. Quem é maior então neste caso? É a força peso. Tem maior módulo. E quem é que sobra? Vai sobrar para o lado do peso. Então como ficaria a centrípeta? Ela ficaria assim, peso menos a força normal. Aí está. Entendido? Por que peso menos a normal e não o contrário? Porque peso é a força de módulo maior e ela está apontando para o centro. E eu sei que precisa sobrar força para o centro, porque tem curva. Tem curva, tem centrípeta. A centrípeta é a resultante que aponta para o centro. Logo, a centrípeta é peso menos força normal. E no caso de uma valeta ou de uma depressão, quais são as forças? Nós temos aqui, veja, força da terra no corpo. É a força peso. Aqui está. E a força do piso. A força do apoio no corpo, que é a força normal. Veja aí. E agora, quem vai ser a maior? Com certeza, a maior é a força normal, porque vai sobrar força para o centro. Tem curva? Tem centrípeta. E o que é a centrípeta? É a que sobra para o centro. E ela existe, porque existe curva. Então nós temos que o peso é menor do que a força normal. Vai sobrar força para o centro. Logo, a centrípeta, neste caso, será força normal menos o peso. Observe que eu não posso dizer o peso é sempre igual à força normal. Não, senhor. Primeiro, a expressão já é falha quando eu digo que um vetor é igual ao outro. Nunca será um vetor igual ao outro neste caso. Já explicamos. Mas eu estou dizendo para você que os módulos são iguais do peso e da força normal quando não há curva. Quando há curva, quem aponta para a curva? Ou digo, para o centro. Quem apontar para o centro terá maior módulo. Neste caso, peso. Neste caso, força normal. Entendido? Existem outros casos, professor? Sim, e nós os veremos agora mesmo. Venha. Certamente você estava curioso para saber essa história de força, peso e força normal no looping. Sim ou não? Pronto, estamos no looping. E justamente naquele ponto que nós vimos no carrinho, não é? O carrinho estava no ponto mais alto. Aqui é o ponto mais alto. Vamos trabalhar para nós descobrirmos quem é quem em nosso carrinho? Quem é que está atuando em nosso carrinho? Vamos lá? Bom, primeiro nós vamos trabalhar com as forças que aí atuam. A primeira força que nós colocaremos será a força peso. Então você vai ter força da terra no carrinho. Pronto. Eis aqui a força peso. Aqui está ela. E ela aponta para o centro da Terra. Tá vendo? Pronto. Aqui está. Força, peso. Olha lá. Tá? E agora, observe que o apoio está em cima do carrinho. Carrinho aqui e o apoio sobre o carrinho. Logo, como ficaria a força do apoio no carrinho? Né? Então você verá que a
força normal, que é a força do apoio, também está para baixo. Olha aí, ó. Também está para baixo. Esta é a força normal. Pronto. Olha aí. Tá vendo? Professor, elas não são iguais? Já lhe disse, não é interessante nós pensarmos assim. Não sabemos o que está acontecendo aí. Colocamos dois valores, vejam, e nós vamos estudar quando uma está quase zerando, quando vale só uma delas. Mas espere um pouco. A priori, vamos pensar no seguinte: ambas estão dirigidas para o centro. E se ambas estão dirigidas para o centro, nós precisaremos lembrar um detalhe. Qual foi? Acabamos de ver o quê? A força centrípeta é a resultante das forças radiais. Se ambas estão dirigidas para o centro, nós teremos que a centrípeta é o peso mais ambas voltadas para o centro, mais a força normal no ponto mais alto do looping. As forças que lá estão agindo são estas, peso e normal, sendo que elas somam-se em seus módulos. Aí está. Aí você começa a pensar desesperado. E agora? Como fica para que nós consigamos o valor mínimo de velocidade para que o nosso motociclista ou o nosso carrinho não desabe? Vamos ver isto? Vamos ver como é que nós tiramos daqui o valor mínimo de velocidade, o módulo mínimo de velocidade? Venha, vem comigo. Então, você vai ter a sua ansiedade agora absolutamente dissipada. Chega de ansiedade. Qual é a velocidade mínima para a realização do looping? Lá em cima, a centrípeta é peso, mas força normal. Lembra-se. À medida em que você vai diminuindo a velocidade, o seu contato com o looping lá em cima vai ficando cada vez menor. Isso é, a força de reação da pista com a moto, com o carrinho, vai ficando cada vez menor. Porque a velocidade com que você está subindo é menor. Você aperta menos a pista reage menos. Entendeu? Logo, no momento em que você estiver na velocidade mínima, naquela que é a limite, a mínima, baixou disto, você cai. Neste momento você tem a força da pista sobre o carro praticamente nula. Ou, em outras palavras, você terá que a força normal tende a zero. Aproxima-se muitíssimo de zero. Você vai viver com muita emoção, praticamente caindo de lá de cima. Neste momento, a força centrípeta é quem? Ela é a própria força-peso, porque a normal é praticamente zero. O que temos aqui? Massa, velocidade ao quadrado sobre o raio, e deste lado, massa vezes aceleração gravitacional. Mas nós não vamos esquecer que, na realidade, esta é a velocidade mínima, o módulo mínimo da velocidade. Escrevamos aqui, módulo mínimo de velocidade.
Ora, massa deste lado, simplificamos. A velocidade mínima para que você não desabe será, veja que aqui está o quadrado, eu passarei o raio para cima e tiraremos a raiz quadrada. Então, nós ficaremos com raiz quadrada de G, aceleração gravitacional local, vezes o raio da trajetória curva, ou melhor, da pista curva do globo da morte, ou ainda do nosso looping. Você está vendo? Pronto. Esta é a expressão que nos dá a velocidade mínima. Se porventura você estiver com uma velocidade menor que esta, você cairá. Pode acontecer? Sim. Veja aqui, agora mesmo. Nós não queremos que isso aconteça, mas pode acontecer. Não se pode entrar numa curva se porventura ela for no plano com uma velocidade altíssima. Você lembra? Sobretudo quando há chuva. Porque senão o coeficiente de atrito não será suficiente para segurar o carro e ele escapará. Por outro lado, isso tudo que eu acabei de dizer foi no plano, fazendo uma curva no plano. É o que mais acontece conosco. Fiquem espertos. Por outro lado, se a nossa trajetória está na direção vertical, o que precisamos atentar é para o fato de não subirmos com velocidade abaixo da mínima. E a velocidade abaixo da mínima, você já sabe qual é. Vai depender de quem? Vai depender da aceleração gravitacional local e do raio. Então a velocidade mínima é a raiz quadrada deste produto. Mas quando nós subimos, ou o motociclista sobe, ou quem quer que seja sobe, e desavisadamente a velocidade tem módulo menor do que este que dissemos, o que vai acontecer? Isto que você vê aqui. Agora, velocidade muito baixa, vai tentar subir e, infelizmente, caiu. Fazer o quê? Não pode acontecer. Veja, de novo, olha o que vai acontecer. Preste atenção. Caiu, justo porque não pode fazer com velocidade mínima. Eu acho que você gostou desta aula. Não foi muito interessante? Noções de cinemática escalar e de dinâmica. Meu aluno, espero que você tenha entendido, porque você está assistindo a uma aula do Sistema Mackenzie de ensino. Isto, tudo que você viu, é Mackenzie. Leva para você. Um abraço.